Este 2023, se tem uma coisa que aconteceu, foi um ano marcante na história desse. Lula assumiu no dia 1º de janeiro a presidência do Brasil com o compromisso de acabar com a fome, reestabelecer a harmonia entre os poderes e ainda fazer prevalecer a democracia no país. No entanto, nos dias seguintes ao evento de posse, diversas manifestações começaram a acontecer e na tarde de domingo, todos se lembram, dia 8 de janeiro, milhares de pessoas invadiram e depredaram as sedes dos 3 poderes em Brasília. Em pouquíssimas horas, os prédios e outros patrimônios públicos foram vandalizados, levando o governo a instaurar uma intervenção federal. No ocorrido, centenas de pessoas foram presas, incluindo autoridades. E eu vou trazer esse fato, que obviamente repercutiu o ano inteiro. Teve CPI em relação a isso, a gente viu os espectros políticos se degladiando numa narrativa, tanto favoráveis quanto contrárias em relação a isso, mas foi um fato político que não deveria ter acontecido no país e é algo muito triste na nossa história, né? Como é que vocês veem aí, quase um ano desse 8 de janeiro, o que a gente pode esperar? Diogo da Luz começa. O que eu vejo, Paulo, é que o 8 de janeiro podia ser representação de uma mudança no Brasil, o pós-8 de janeiro, porque as pessoas foram punidas com firmeza. E o que eu mais vejo aqui no Brasil é as pessoas reclamarem que ninguém é punido, o bandido não é punido. Quando eles foram punidos com coisa de metade, 60% da pena possível, o que era de se esperar, pelo menos o que eu esperava, que as pessoas dissessem, esse é o exemplo que eu quero para todos os bandidos do país, especialmente aqueles que cometem crime contra a vida também, aí a gente teria tido uma mudança muito mais significativa no Brasil. Agora, a gente ainda não chegou num denominador mais importante nessa história, que foi o financiamento disso, né, Nelsinho? Como é que você vê o andar das investigações até hoje? Olha, Paulinho, a gente teve o 8 de janeiro como um fato marcante, isso vai ficar na história por muitos anos, acredito que para sempre na história do Brasil, até porque isso está sendo inclusive objeto de memorial no próprio Supremo Tribunal Federal, enfim. E as investigações avançaram, tivemos já condenações inclusive daqueles que estavam na linha de frente das manifestações, vamos dizer assim, aqueles que invadiram, depredaram, fizeram vídeos, foram inclusive os primeiros a serem julgados no Supremo Tribunal Federal. Muitos outros fizeram um acordo de não persecução penal, em especial aqueles que estavam em frente aos quartéis, que não praticaram nenhum crime de violência, e as investigações continuaram sem se chegar exatamente aos financiadores. E aí é importante fazer uma separação, porque muita gente fala que os financiadores seriam todos aqueles que teriam contribuído de alguma forma para as excursões, para as pessoas irem até Brasília, pessoas que levavam marmita, água, café para aqueles manifestantes, e esses seriam os financiadores, o que no meu ponto de vista não é de fato, não são pessoas que contribuíram para os atos acontecerem tal como aconteceram. Então, até por isso, por essa dificuldade de gerar um nexo de causalidade, vamos dizer assim, com atos antidemocráticos, é que muitas pessoas não foram punidas e nem serão, imagino. Mário Covas, e a CPI, hein? Foi um circo? Eu acho que a CPI toda vez é assim mesmo, né? A CPI é um instrumento importante do parlamento para você fazer investigações em relação ao executivo, normalmente assim, mas que serve como um momento de que as partes envolvidas ali que estão na CPI possam aparecer e dar o seu ponto de vista. Muitas vezes a CPI ela é instrumento de oposição. A oposição é a hora que ele pode aparecer. Eu acho que é um instrumento importante para o parlamento, é bom acontecer mesmo. Agora, eu acho que esse processo todo é um processo triste, no meu modo de ver, porque, de fato, teve atos antidemocráticos, as pessoas foram, algumas de uma forma bem radical, mas teve um monte de gente que foi lá no espírito patriota mesmo. Não foi lá porque não era contra a democracia. Foi lá porque acreditava que o país ficaria muito melhor se não tivesse à frente alguém que tinha passado quase 2 anos na cadeia. Né? Para a imagem, para o mundo, para a imagem interna, para essas coisas todas, era uma coisa muito ruim. Então, acho que é preciso que você tenha pesos diferentes. Nesse caso, os financiadores é importante, porque atrás disso tinha gente querendo dar o golpe, etc. Mas tem uma outra parte que é massa de manobra. Infelizmente, assim. Isso a gente vê também, quer dizer, não só para, vamos dizer que isso é uma coisa da direita que articulou essa coisa. Você vai ver movimentos sociais que também assim. O movimento de moradia é muito claro isso, né? Você tem líderes que estão lá com um aspecto ideológico e tem um monte de gente precisando de habitação que só vê esse caminho para tentar recuperar ou obter aquilo que quer, né? Então, acho que a gente precisa
aprender com esses movimentos todos e aprender a amadurecer a nossa convivência. Ô, senhor, mas foi uma cópia meio mal feita que o Brasil fez em relação ao que aconteceu lá no Capitólio, né? Tudo está sendo copiado, e quando é copiado é ruim aqui no país, né? A gente tem que aprender que numa democracia, atos políticos são importantes e são previstos na Constituição. O que nós vimos dia 8 de janeiro não foi um ato político. Mesmo que tenham pessoas de massa de manobra, ali foi vandalismo. Porque as pessoas que estavam envolvidas não estavam com um espírito democrático. Não aquelas pessoas que, coitadas, ficaram na frente do exército, acreditando que o exército ia tomar o poder e a gente ia voltar a viver uma ditadura. Sim, as pessoas que saíram rumo ao Congresso, porque elas não saíram rumo ao Congresso para protestar, até porque não existiam deputados no Congresso naquele dia. Eles foram para depedrar, para invadir, para quebrar. E isso é vandalismo, isso não é democracia, isso não é ato político. Ato político é algo de consenso, onde as pessoas têm uma pauta real querendo até a volta da ditadura, sei lá, mas uma pauta. Ali não tinha pauta, ali tinha quebra-quebra. Agora, naturalmente, aquilo ali não foi orgânico, né? Eu vi muitas pessoas achando que, olha, sentimento de indignação. Quando você vê uma mobilização gigantesca da forma que aconteceu, de ônibus, de infraestrutura alimentícia, ou seja, você percebia claramente que havia ali uma estrutura. Agora, o Brasil ainda não sabe de onde veio essa estrutura, Mano Ferreira. E acho que a justiça precisa dar essas respostas. Pois é, não caiu do céu, não foi geração espontânea. O 8 de janeiro foi o resultado catastrófico de uma pregação sistemática, antidemocrática, de um grupo que não aceita a derrota, não aceita a divergência, não aceita a diversidade e que precisa ser politicamente responsabilizado pelo que aconteceu. Eu estou me referindo ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que passou toda a sua carreira cultivando a memória da ditadura, tentando relativizar os horrores que foram cometidos, que é um personagem que exaltou um torturador, que faz isso de forma sistemática na sua carreira e que ao longo dos 4 anos de governo insuflou a intolerância com aqueles que pensam diferente. Uma vez saindo do governo, não aceitou o resultado das urnas, não deu uma mensagem clara para os seus apoiadores de que haviam perdido, de que era o momento de se reestruturarem para tentar voltar na eleição seguinte. Pelo contrário, ficou tentando alimentar um imaginário disperso de que havia alguma possibilidade de uma resposta fora do território eleitoral. Então, isso precisa ficar muito claro. Aqueles que amam a liberdade e a democracia não podem passar pano para o espírito autoritário que cultiva golpe de Estado. Agora, mas aí é possível desassociar, só para entender a tua posição, é possível desassociar Bolsonaro de tudo que aconteceu de 8 de janeiro? Eu acho que não. Mesmo indiretamente, o responsável, ele é o Jair Bolsonaro. É bom lembrar que aconteceu aqui nas eleições da Argentina, né, recentemente. O Massa, por exemplo, quando viu que ia perder as eleições antes do anúncio final, ligou para o Milei e parabenizou o Milei por ter ganhado as eleições na Argentina. Ou seja, o que a gente viu na Argentina, a gente poderia ter visto no Brasil em outubro de 2022, que não foi o que aconteceu. O Bolsonaro, quando perdeu as eleições, sumiu por quase 2 meses, né? Foi para os Estados Unidos, não deu um telefonema para o presidente Lula. Sequer passou a faixa. Sequer passou a faixa, ou seja, vários atos autoritários, antidemocráticos foram realizados pelo Jair Bolsonaro. Então, indiretamente, com certeza, o Bolsonaro tem uma certa responsabilidade pelo que aconteceu no 8 de janeiro. Isso não significa que eu acho que o Bolsonaro tem que ser condenado e tem que ser processado por conta disso, né? Porque tem que ter, num crime contra a democracia, tem que ter um vínculo direto, na minha opinião, né? Não tem que ter um vínculo indireto. Mas não dá para negar que as condutas do Bolsonaro, né, culminaram no 8 de janeiro, que foi um momento triste na nossa história, onde todos os poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário, foram invadidos por um bando de badeneiros que não aceitaram o resultado das eleições. Aí eu vou contrariar um pouquinho o que o Covas falou aqui, que eu acho importante, né? Ele
tentou não justificar, mas falou, por exemplo, que tentando entender aquela massa de manobra como uma revolta pelo fato do Lula ter ficado preso 2 anos, né? E isso criou uma certa comoção popular de algumas pessoas que eram contra isso, né? Mas é bom lembrar que a democracia pressupõe, mesmo você discordando, a observância e o respeito de decisão judicial. Se o judiciário considerou que o Lula é inocente, mas não considerou, ou que Lula não teria prova suficiente, ou que as provas foram anuladas, o que você quiser, você usa o eufemismo que você quiser, Nelsinho. Não é. Não. A questão é que você que não pode usar o que quiser, tem que dizer o que a lei diz. Que você quiser. Não foi anulado nada. Não foi anulado. É uma coisa, um problema técnico. Perfeito. Então, se o judiciário achou que o Lula não achou que o Lula. Problema técnico. A ação que tinha um problema técnico, não Lula. Tá bom. Então, se o judiciário achou que a ação tinha um problema técnico, né, e por isso o Lula poderia concorrer às eleições, melhorou assim? Sim. Então, faz parte da democracia a população respeitar a decisão judicial. Agora, é muito importante lembrar que esse tal problema técnico ficou parado na mesa de um certo juiz do Supremo por bastante tempo. Ele podia ter resolvido isso antes e facilitado muito a discussão se tivesse olhado para o processo logo no primeiro momento. É inegável que a gente tem obrigação de olhar, e aí eu acho que a nossa responsabilidade aqui é entender os movimentos da sociedade. Eu vi muita gente descartando um movimento claro de falta de representação que uma parcela significativa da sociedade tem em relação às pessoas que foram eleitas nas últimas eleições. Isso é muito claro. Agora, essa indignação se mostrou num caminho completamente equivocado, né, Nelson? Claro, Ela depositou jeito. Toda aquela energia num caminho completamente esquizofrênico que foi o 8 de janeiro. Claro, a gente tem mecanismos constitucionais, democráticos de se manifestar sua indignação, sua insatisfação com o resultado das eleições. Não seria esse de invadir, depredar e fazer como fizeram. Mas eu queria voltar aqui à questão da responsabilidade ou não do Bolsonaro nessa questão. Não dá para dizer que alguém que depois do resultado das eleições, tendo ficado quieto, tendo inclusive saído do Brasil, tenha contribuído para os atos do dia 8. Ele poderia ter... Ele inflamou essa turma, não foi em dezembro. Assim, ele estava há meses inflamando. Perfeito. Mas assim, é claro que poderia ter evitado, fez muito mal em não saudar o vencedor das eleições, em reconhecer publicamente, fez muito mal em ficar quieto, fez muito mal em não ter falado pro povo, sai da frente do quartel, já perdemos as eleições. Claro que fez. Foi uma estratégia, inclusive para ele, péssima, que tem gerado seus resultados negativos e ele está colhendo os frutos disso. Mas daí até aproximar ele como um responsável pelos atos, sem nenhum tipo... Claro. Mas assim, juridicamente a gente tem que falar, para ser responsável você tem que ou incentivar, ou dar ideia, ou reforçar. O fato dele não... Só em caso de processo de impeachment, que aí seria o crime de responsabilidade que tem julgamento político, mas ele já não é mais presidente. Então não tem essa responsabilidade. Mas o fato dele não reconhecer... Então, mas o fato dele não reconhecer... As pessoas acreditavam que ele estava preparando um golpe ou preparando um movimento. Tanto é que o Braga Neto foi na frente do exército, as pessoas pediram orientação, que elas estavam lá 4, 5 dias sem ir no banheiro, sem comer, sem nada. E ele falou assim, calma que eu não posso contar tudo, Ele deixou um caminho aberto para as pessoas com o sentimento que elas estavam ali, que era importante elas continuarem, porque existia um golpe. E existia um golpe. Por isso é que ele poderia ter evitado. Você quer ver um caso típico? As torcidas organizadas. Uma delas perde o jogo, vai se exalta, invade o estabelecimento e mata uma pessoa, seja um torcedor do outro time ou não. Isso é comum de acontecer. Isso é comum, infelizmente. E quando acontece, todos nós temos claro que o presidente do clube tem responsabilidade, porque, no mínimo, ele distribui ingressos para essa torcida, ele arruma ônibus e uma série de... Tem um relacionamento de me ajuda que eu te ajudo muito grande. E nós tivemos algumas mensagens marcantes, 48 horas e muitas outras. Então, sigla na internet para traduzir. Exatamente. Para mim está muito claro. O ex-presidente Bolsonaro fez o papel de um presidente de time lidando com as piores torcidas organizadas. Partes aqui, Mário Covas me pediu. Não, eu só queria dizer o seguinte, é claro que o Bolsonaro tem
toda uma parcela de culpa. Ao longo do governo dele, ele tentou atrair grupos mais radicais para fazer o golpe. Não esperou o final da eleição. Ele fez durante o mandato dele, várias vezes. Mas eu acho o seguinte, se é para responsabilizar uma pessoa, então não dá para você condenar os outros que já foram condenados. Então, vamos lá, é ele o responsável, vamos chamar ele e ele vai ser o condenado por tudo. Não acho que são assim. Acho que a legislação, ela tem a sua forma de enxergar as coisas, com a conduta determinada ou não, aquele que, se você infringiu aquela conduta determinada, aí sim você tem uma condenação e uma pena. Senão, você não tem essa. Eu não posso acreditar que uma discussão que envolveu milhares de pessoas naquele processo todo, ele seja articulado por alguém, naquele momento, por alguém que não estava lá presente. Tá? Ou seja, pode ser financiado por alguém que não estava presente, mas articulada por ali, não. Ele foi incentivada, ele teve ele foi o mentor intelectual disso desde o primeiro momento. Nem sei se intelectual, mas o mentor disso, o estimulador dessas coisas. Mas dizer que ele é o responsável por tudo nesse momento, eu acho que você está exagerando um pouquinho. Rolou um apagão também nas imagens do Palácio do Planalto, né? Isso repercutiu muito nesse... E outra, se não foi orgânico, se foi algo pensado, planejado, já construído há muito tempo, então era previsível. E se era previsível, poderia ter sido evitado também. Tem essa responsabilidade. Faltou transparência. Essa é uma responsabilidade muito mais presente do que a do ex-presidente Bolsonaro. Você falou um negócio de financiamento. Se a tese, principalmente do Nelson, estiver correta e o Bolsonaro realmente não estava por trás desses atos que aconteceram no dia 8 de janeiro, fazer mobilização e financiar para que as pessoas possam ir no dia da eleição ou no dia anterior. Isso é normal na democracia, qualquer um faz. Eu fui de movimento estudantil, de movimento partidário, mobilização, a gente acaba pagando ônibus para as pessoas virem do interior para participar de congresso, para participar de reuniões. Isso é uma coisa natural acontecer na política. O que tem que saber é se esses financiamentos foram feitos com o intuito de vandalismo, o intuito de golpe, porque mobilização é natural. Peraí. A eleição já tinha passado. Essa mobilização até antes da eleição vale. Depois da eleição, não. Aí você está protestando contra o resultado da eleição. Você não está fazendo só uma discussão política. Tem um antidemocrático. Por isso que é antidemocrático. Você não pode, mas você não pode reclamar. Você não pode reclamar? Pode reclamar. Então eu estou te falando. Financiar o que a gente está discutindo, então, mas o que a gente está discutindo é o vandalismo ou se as pessoas estavam lá preparadas para um golpe. Se elas estavam preparadas para um golpe, realmente tem que ver quem são os financiadores. Se eles estavam lá só protestando contra algo que eles não concordavam, faz parte da democracia. Sim, mas teve quebra-quebra. Mas eles ficaram só nisso, eles não pararam com isso, eles continuaram. Teve quebra-quebra. Se não tivesse quebra-quebra, não tinha acontecido nada. Vamos fazer uma colocação. Aí eu acho que tem uma divergência importante da gente destacar. Manifestações são fruto da democracia. Agora, manifestações em porta de quartel pedindo o fim da democracia é um prisma completamente diferente. E aí eu faço a pergunta para vocês: como é que milhares de pessoas ficaram acampadas durante tantos e tantos meses na porta desses quartéis e não houve uma mobilização para tirá-las? A verdade, infelizmente, é essa. A gente viu uma espécie de leniência ali nesse processo, muita gente ali, e deixaram as pessoas ali. Porque a gente sabia que se o exército, de alguma forma, quisesse tirar essas pessoas, teria tirado rapidamente. Ou não? O que vocês acham? Total leniência. Teve leniência no processo. E aí, mais uma vez, é um reforço da responsabilidade política. Como é que as pessoas estão em frente a quartéis, são seus apoiadores em frente a quartéis, não reconhecendo o resultado das urnas, pedindo um golpe militar, e você, como presidente da República, fica em silêncio. Então o presidente Lula tem parte também? Porque do dia 1 ao dia 7 ele era presidente e chefe das Forças Armadas. Tem também. Acho que tem uma coisa mais importante aí. Nós não estamos aqui para julgar criminalmente ou não. Não é o nosso papel, não é a nossa expertise, nada. Nós estamos aqui fazendo uma avaliação política. Exato. E uma coisa que ficou muito clara para mim é que não existe um líder político suficientemente respeitável nesse movimento, porque se houvesse, ele teria dado uma instrução muito diferente de espera em 48 horas e teria dito: vamos dispersar, as eleições já passaram, eu já
cumprimentei o outro que se elegeu e vida que segue. E vamos trabalhar duro para em 2026 recuperar. Isso seria um líder. E aqui nós estamos discutindo se é um líder político ou não. Na minha opinião, deixou de ser Ô, Diogo, as pessoas foram presas, ele não emitiu uma nota. As pessoas ficaram presas, estavam lá defendendo as ideias dele. Ele não emitiu uma nota. Ele não deu assessoria nenhuma para essas pessoas. E pior, as pessoas foram presas por causa dele. Depois do 8 de janeiro, depois que aconteceu, ele fez de conta que aqueles fiéis seguidores dele não tinham nada. Ele não Outra coisa, Diogo, se o Bolsonaro tivesse feito exatamente como você falou, cumprimentado o adversário, dado uma instrução para os seus, ele estaria muito mais vivo politicamente do que hoje. Sim, estaria no jogo, estaria fazendo oposição. Mas se ele tivesse feito esse ato, não teria 8 de janeiro. Exatamente. 8 de janeiro. Exato, ele poderia ter evitado. Exato. Então, por isso que eu não tô entendendo. Como você concorda? Poderia ter evitado, mas ele não é responsável. Não é responsável. Talvez quando ele decide não fazer nada, Nelson, Claro ele que tá não. fazendo alguma coisa. Não, talvez até tivesse 8 de Poderia ter janeiro. ajudado pra não ter. Vocação de passar pano pro Bolsonaro, você. Não passa o pano de jeito nenhum. Eu acho que ele errou, foi muito mal. Defendeu o Bolsonaro num ponto que... Deixa eu falar uma coisa. Natal! Deixa eu falar uma coisa. Deixa eu falar uma coisa. Deixa eu falar uma coisa. Eu não passo pano no Bolsonaro. Eu acho que ele foi muito mal nisso tudo. Eu tenho inúmeras críticas. Eu só não posso concordar de que ele é responsável pelos atos do dia 8. Indireta. Zero responsabilidade. Responsabilidade ou é direta ou não é. Não existe nexo de causalidade indireto, PP. Você é advogado, você sabe disso, meu amigo. Não tem. Eu falei no começo que a criminalização do Bolsonaro em relação aos atos democráticos tem que ter um vínculo direto. Mas não dá pra falar que tem responsabilidade indireta pelo que aconteceu. E há vários crimes, Nelson, sabe melhor do que isso aí, que você criminaliza a pessoa por ato indireto. Sim, óbvio. Não tem. Nada, Não, Paulo, jurídica. Nada como espírito de Natal. Nós já estamos concordando com o Felipe totalmente. Mário Covas está na sua segunda participação aqui, ele não está acostumado com essa lógica. Fica com o dedinho levantado, ele fica com o dedinho levantado. Para que você vá na voadora, Mário Covas. Fica à vontade, é clima natalino aqui. Eu já participei de programas aqui que estava muito tranquilo, assim. Não tinha tido um embate assim. Mas é que eram outros personagens. Aqui tava tudo, né? Agora eu percebi que tem O PP tem um negócio comigo que ele não aceita nada do que eu falo. Você é meu colega de morning. Fala, Mário. Mas PP. Eu só ia dizer o seguinte, quer dizer, eu discordo de você, PP, olha aqui. Você discordou de mim, agora eu vou discordar de você. Porque é o seguinte, eu acho que o dia 8 poderia ter ocorrido sim. E sabe o que aconteceria? Seria um ato contra o Bolsonaro. De decepção daquelas pessoas se ele tivesse cumprimentado, passado a faixa, etc. Era muito melhor ter decepcionado essas pessoas. Mandinar agora, Covas. Não dava de mandinar? Vai acontecer. Ué, mas você foi... As pessoas vão estar revoltadas com o Bolsonaro. Você disse que não ia acontecer, mandinar é você. Mas o Bolsonaro... Você que falou que não ia acontecer. O Bolsonaro tem uma ingerência sobre aquelas pessoas que estavam no quartel. Com certeza, se Bolsonaro acendesse e cumprimentasse o Lula, aquelas pessoas iriam respeitar o Bolsonaro. Mas sabe uma impressão que eu tenho? Talvez vocês concordem. Uma impressão que eu tenho... O Mário Covas cheio de... Olha, desculpa discordar, o PP já foi com o pé no peito. Sabe uma impressão que eu Chamou de tenho? mandinar, acabou a discussão. Mandinar é ele, cara. Ele que falou que não ia ter mais. Sabe uma impressão que eu tenho? Que eu acho que o negócio foi ficando difícil pro Bolsonaro, porque como ele não reconheceu já de primeira... Já falou, perdemos e tal. Pera aí. O negócio foi ficando difícil. Foi ficando difícil pra ele falar, olha, vocês estão 2 meses aí já na frente, agora vai pra casa. Foi dificultando a saída dele. Por isso que o erro muito foi... antes da eleição, ele já tinha cavado esse problema. Chegava muito narrativa ruim pra o povo. Quando ele dizia, por exemplo, que a eleição que ele ganhou foi fraudada, ele já estava preparando esse terreno. A gente não pode ignorar isso. Ele passou todo o governo dele levantando suspeitas sobre o processo democrático que sustentava a legitimidade do cargo que ele mesmo ocupava. Isso é uma insanidade política, é uma irresponsabilidade com a democracia. O Capitólio não aconteceu da mesma forma. Vocês não acham que havia um certo planejamento nesse sentido para ter um episódio semelhante no Brasil? Lembrando que Bolsonaro e Trump sempre foram muito próximos ali, o trumpismo, o bolsonarismo sempre tiveram ali uma ligação. Ou seja, será que a receita não estava tão clara do tipo, precisamos fazer aqui no Brasil também o que aconteceu lá nos Estados Unidos, ou não? Sim, mas não esqueça que o Trump estava fazendo um discurso, estimulou no discurso para as pessoas irem lá. Estava claro o processo dele de participação na... O Bolsonaro nem isso fez. Foi embora.
Largou mais tudo covarde. aqui. Quer dizer, dá a impressão de que até mesmo a responsabilidade, eu acho que ele tem responsabilidade sim, porque é exatamente o que o Mano falou, ficou o tempo inteiro duvidando do processo democrático, duvidando do processo que o levou para lá, e aí vai embora quando perde, larga tudo aqui. Veja bem, ele foi embora, mas deixou procuradores aqui que falavam por ele e ele dava claríssimos sinais de que falavam por ele sim. Quem? E essa história que você disse, Nelson, que não, mas foi ficando difícil para ele, isso é típico de quem não é líder. Como foi ficando para ele? Um líder conduz, não se deixa ser conduzido pela Mas circunstância. isso é uma crítica, viu, Diogo? Tô criticando. Ah, ótimo. Tô vendo que o Espírito Natal tá atingindo todos. Já estamos concordando com não, sim. Daqui a pouco vai estar Foi todo tão mundo errado ele falando a não mesma ter coisa. reconhecido o resultado das eleições de primeira, que depois ele se viu com um problema na mão, que era dois meses depois, um monte de apoiador na frente dos quartéis esperando dele alguma coisa. Mas eu... E dando corda. Olha, eu não acho tinha que- apoiador eu acho dele, que o porque Capitólio- os não é uma- apoiadores dele estavam vendendo relógio. Não, então, mas eu acho que também Tava não vendendo foi uma relógio também. cópia. Eu acho também, porque não foi uma cópia do Capitólio, porque o Bolsonaro também esperava uma ação do Exército, que não aconteceu. Não é Ainda possível bem, que ele né? esperasse. Não é possível que ele esperasse. Esperava sim, esperava porque eles se articulavam. Tanto é que o Exército, a gente acabou de falar, o Exército não tirou as pessoas da frente do quartel. Isso é uma foto clara que estavam tentando se mobilizar. Aqui, porque muitas vezes você faz os atos políticos e vai sentindo o cheiro da adesão. Vai, isso aqui deu adesão, isso aqui deu adesão. Vamos pra cima. Isso aqui não deu adesão. Isso aqui não deu adesão, foi embora do Brasil. Não é um plano pronto que você vai lá, uma receita de bolo. Não é. Plano Tanto é que ele foi criar o caos sentindo. pra provocar uma GLO. 464. O Exército, Agora. acho que a Marinha, não foi a Marinha, tinha um dos três poderes aí que tinha aceitado. Acho que a Marinha ia aceitar essa questão, mas os líderes do Exército não aceitaram. Agora, Segundo a senhores, delação, né? Segundo Deixa a eu delação. tentar